Bom, então vamos lá. Nós estamos nas causas primárias da criação. Não mudei. Aqui é a formação dos seres vivos, né? Então vamos lá. A formação dos seres vivos, nós vamos trabalhar a questão 37 a 42. Não, acho que eu não mudei o slide lá, da 43 até 49. Isso, né? Então eu não mudei esse slide. Então vamos ignorar então a questão aqui. Bom, quando a gente fala em formação dos seres vivos, o que nós podemos entender como formação ou como seres vivos? Quero deixar um pouquinho com vocês. Formar alguma coisa, a formação de alguma coisa, ou quando a gente fala dos seres vivos, aquilo que tem vida, pode ser isso, será? O início da vida. Como que surgiu, como apareceu, a origem, qual foi o processo, como a vida se instituiu ou se estabeleceu. E quando a gente fala em seres vivos, o que vem à nossa cabeça? O que são os seres vivos? É tudo aquilo que está vivo. Mas quão grande é isso? Será que ele está trabalhando todo o universo ou ele está falando de nós, seres vivos, nós? Todo ser vivo? Nós estamos falando de início da vida, da formação da vida, a origem da vida. Quando originou-se a vida, era um ambiente muito diferente do que nós temos hoje, em condições muito diversas em relação ao que hoje a gente conhece. Eram seres ali, às vezes uma molécula que depois vai se alterando, vai juntando um elemento e vai formando outro elemento. Como será que nós entendemos esse tempo de formação dos seres vivos? Quando Kardec vai pensar a origem, né, de um ser vivo, será que nossa mente consegue aprofundar tanto? Ainda que a ciência conheça tanto comparado ao tempo de Kardec, nós vamos ver o quão avançado os espíritos estavam naquele tempo e Kardec na própria compreensão também do que nós temos hoje. Então, antes de nós começarmos, eu coloquei um videozinho só para a gente tentar abrir um pouco mais a mente sobre os seres vivos. Eu já não vou abusar muito da questão intelectual nossa, vamos mais de leve hoje, tá? Então vamos lá. É um vídeo sobre os seres vivos. Ao longo do tempo, estudiosos sentiram a necessidade de organizar a grande quantidade e diversidade de seres vivos na natureza, para assim facilitar seu estudo. Um dos primeiros estudiosos a classificar os seres vivos foi Aristóteles, ainda na Grécia Antiga, que com base em suas observações e estudos, classificou os seres vivos em 3 categorias, de acordo com sua importância no mundo. Na primeira categoria estão os vegetais, capazes de se nutrir e se reproduzir. Na segunda categoria estão os animais, que além de buscar seu alimento e se reproduzir, apresentam sentidos. E na terceira categoria está o ser humano, que além das características descritas para vegetais e animais, apresentam raciocínio. Porém, à medida que novos estudos são realizados, a classificação dos seres vivos pode ser modificada, e hoje existem diferentes tipos de classificação aceitos. Isso ocorre porque novas propostas surgem constantemente e são analisadas pela comunidade científica. E então, na nossa aula de hoje, vamos estudar uma dessas propostas de classificação, que é os 5 reinos dos seres vivos, tendo em consideração as características anatômicas, fisiológicas e a história evolutiva das espécies. Vamos lá então. O primeiro reino dos seres vivos é o reino das bactérias, que é formado por seres vivos muito simples e microscópicos. Esses seres são procariontes, unicelulares, ou seja, formados por uma única célula e podem ser produtores ou consumidores. Temos também o reino dos protoctistas, formado por seres eucariontes de estrutura simples que podem ser formados por uma ou mais células. Alguns são consumidores, como os protozoários, e outros são capazes de produzir o seu próprio alimento, como as algas. O próximo reino é o reino dos fungos. Esse reino é formado por seres vivos eucariontes,
uni- ou pluricelulares e consumidores por absorção, ou seja, para obter o seu alimento, absorvem os nutrientes da matéria orgânica. Um exemplo desse grupo são os cogumelos. Já o reino das plantas é composto por seres vivos eucariontes, pluricelulares e que produzem o próprio alimento pelo processo da fotossíntese. E o nosso último reino é o reino dos animais, que é o reino que apresenta a maior diversidade de seres vivos. É composto por seres eucariontes, pluricelulares e consumidores, ou seja, que se alimentam de outros seres vivos. Os seres vivos desse reino podem ser invertebrados, como os insetos, e vertebrados, como as cobras, as aves, os leões e o próprio ser humano. E esses são, então, os 5 reinos dos seres vivos. Videozinho tranquilinho, né? Resumindo, quando nós trabalhamos seres vivos de acordo com o que a ciência nos traz, quando a gente olha Aristóteles lá atrás, a ideia de seres vivos estava baseada no nível de importância que a sociedade dava àquilo que via. Eram 3 reinos, né? Aí a ciência vem, começa a ganhar destaque, começa a investigar e começa a descobrir e classificar isso de outras formas. Então, quando a gente pensa na formação, na origem dos seres vivos, de acordo com o que a ciência sabe hoje, que pode ser que tenha outras divisões que nós desconhecemos ainda, nós temos esse olhar. Kardec está querendo saber sobre a origem disso tudo. Não só nós, seres humanos. Se nós quisermos resumir, né, na classificação dos próprios reinos, nós vamos ter esses reinos, nós estudamos lá em biologia, né? Então, eu achei que eu nunca mais ia voltar, né, na questão de visão de reino, da classificação, mas o fato é que Kardec nos traz a importância de nós lembrarmos de seres vivos desde os pequenos elementos que às vezes nós desconsideramos. A própria bactéria ele coloca, né? As próprias algas. Então a gente precisa ampliar muito a nossa tentativa de entender o que é um ser vivo. Porque a gente está muito preocupado assim, a vida em outro planeta, a gente pensa, não, o ser humano não, o espírito às vezes já existe lá, mas não consegue encontrar porque está numa outra frequência, mas nós estamos falando de vida. Porque nós falamos que há cometas que levam células de vida. Se nós falamos de formação do universo, na formação do universo veio células, isso foi a própria Revista Espírita trazendo para nós. A própria Gênese também confirmando. Então os Espíritos nos trouxeram que os cometas traziam essas células de vida. Agora Kardec quer saber sobre então os seres vivos, a origem disso tudo na Terra. Tá? Então vamos lá. Formação dos seres vivos. Na questão 43, quando começou a Terra a ser povoada? Povoada, não mais formada, porque nós falamos da formação do universo, da formação da Terra, agora nós estamos trabalhando com a questão de povoar, de habitar, de ter ser vivo nela. Então nós trabalhamos até a formação do universo em questões materiais, elementos materiais. Agora ele vai trabalhar as questões da origem dos elementos espirituais aqui, na Terra. Uma bactéria é espírito. Se for com o princípio, sim. Então, se for com o E minúsculo, sim. Então, quando ele trabalhou a construção dos mundos, né, a formação do universo, ele trabalhou a ideia de princípio material. E agora está pensando desde o princípio espiritual até chegar no espírito com E maiúsculo, ser individual e inteligente, que somos nós. Então, ele está caminhando ainda nessas duas divisões, entre matéria e espírito. O que mais que a gente tira daí? Quando começou a Terra a ser povoada? Quando deu início à vida na Terra, então, né? Quando foi, gente? Desde a formação.
Vamos ver então, desde a formação. Porque senão não tem como de pensar antes, né? Tem que se formar, durante a formação nós vamos recebendo, mas vamos lá. Antes disso eu quero trazer esse capítulo 10 da Gênesis para nós lermos juntos, ó. Nós percebemos que Kardec vai direto ao ponto, ele não fica rodeando não. Ela falou da construção do universo, então agora eu quero saber quando começou, tá? Então a Gênesis no capítulo 10, o item é a Gênese orgânica, formação primária dos seres vivos. Tempo houve em que não existiam animais. Então nós estamos falando de tempos muito no passado, que não haviam animais. De nenhuma espécie, segundo eles. Nenhuma espécie, porque não tinha condições. Imagina ainda a Terra na formação dela, na bola de fogo, não tinha. Tá? Então, tempo houve em que não haviam animais. Logo, eles tiveram começo. Teve um momento em que começaram. Não tinha, passou a ter. Cada espécie foi aparecendo à proporção que o globo adquiria as condições necessárias à existência delas. Então, só foi surgindo então animais a partir do momento em que a Terra passou a ter condições para que eles se mantivessem, ou que eles existissem. Como se formaram os primeiros indivíduos de cada espécie? Então, falando de Adão e Eva, esquece Adão e Eva. Como se formaram os primeiros indivíduos de cada espécie? Então, Deus fez 2 animalzinhos lá, o dinossauro macho, o dinossauro fêmea. Aí foi lá, fez um peixe macho, um peixe fêmea. Aí fez uma alga. Não foi assim, né? Porque como que ele trouxe aqui? Ele mandou de avião? Não. No cometa? Não. Então a gente precisa tirar essa ideia, né, desse indivíduo de cada espécie surgindo como a sua própria espécie. Compreende-se que, existindo um primeiro casal, os indivíduos se multiplicaram. Mas esse primeiro casal, de onde saiu? É um desses mistérios que entendem com o princípio das coisas e sobre as quais apenas se pode formular hipótese. Nós só vamos conseguir de fato entender da onde vem quando a ciência conseguir provar, quando avançar tudo isso. Até então nós sabemos algumas coisas que não são, e a ciência vai nos direcionando para outras, porque que nós ainda não sabemos. A ciência ainda não pode resolver o problema, pode, entretanto, pelo menos, encaminhá-lo para a solução. Quando nós pensamos nessa ideia de casal, é muito mais ainda uma ideia religiosa do que uma ideia verdadeira. Porque nós trazemos, inclusive, nós não vamos entrar hoje, mas a ideia de um homem, de uma mulher, de Adão e Eva. Mas esse é um conceito religioso e não científico. Quando nós pensamos em animais, que é o que ele está trazendo aqui, um reino animal, nós também não podemos considerar isso. Deus construindo ou formando ou colocando no mundo 2, um de cada, um macho e uma fêmea, um casal. Então tá bom. Nem fazendo de barro. Muito menos fazendo de barro. É esta questão primordial que se apresenta. Cada espécie animal saiu de um casal primitivo ou de muitos casais criados, ou, se o preferirem, germinados simultaneamente em diversos lugares. Então, se nós estamos pensando em casal, Deus criou um casalzinho só, ou então ele fez vários casais em diversos locais, várias condições em diversas localidades da Terra, estou falando da Terra aqui, para que aquelas espécies pudessem germinar. Ele está perguntando para a gente. Esta última suposição é a mais provável. Pode-se mesmo dizer que ressalta da observação. Quando nós olhamos, a gente observa isso.
Com efeito, o estudo das camadas geológicas atesta nos terrenos de idêntica formação e em proporções menores a presença das mesmas espécies em pontos do globo muito afastados um do outro. Essa multiplicação, tão generalizada e de certo modo contemporânea, fora impossível com um único tipo primitivo. Então, quando nós vamos fazer o estudo geológico, percebe-se em pontos muito distintos do globo que aquela espécie já existia, milhares de anos atrás. Então, como poderia naquele tempo, na mesma época, ter se formado um casalzinho, eles se multiplicarem, dali sai um outro rebanho, vai para outro local, se multiplica, vai para outro local? Será que tudo isso não surgiu junto? Um único casalzinho vai resolver toda a população? Não, né? Do outro lado, a vida de um indivíduo, sobretudo de um indivíduo nascente, está sujeita a tantas vicissitudes que toda uma criação poderia ficar comprometida sem a pluralidade dos tipos, o que implicaria uma imprevidência inadmissível da parte do Criador Supremo. Aliás, se num ponto um tipo se pode formar, em muitos outros pontos ele se poderia formar igualmente por efeito da mesma causa. A mesma causa é de uma evolução gradual. Conforme a Terra vai formando condições, essa evolução gradual vai dando condições para que esses seres vão então germinando. Agora, se ele colocasse um só, imagina o risco que ele teria. Porque há tantas vicissitudes, quando nós pensamos os animais são tão frágeis. Então, de repente, um vai ali, come a outra espécie, acabou. Aquela espécie morreu, não tem mais como. Então, não tem como a gente pensar nisso. Tudo, pois, concorre a provar que houve criação simultânea e múltipla dos primeiros casais de cada espécie, animal e vegetal. Então, nós chegamos à conclusão, a própria ciência já chegou à conclusão, que quando nós pensamos na criação, foi de uma forma generalizada no globo. Nós não estamos falando de nós ainda, nós estamos falando dos animais e dos vegetais, ele incluiu os vegetais agora. Então, através da evolução, houve a criação simultânea. Então, não foi Deus que colocou lá cada parzinho e pronto. A ideia do dilúvio de Noé também não é real, não é verdadeiro. Se a gente sai da ideia de Adão e Eva, o dilúvio também não é da maneira como nós pensamos. Porque tudo é uma versão da religião ainda nossa, tá? Então vamos lá, ó. Quando começou a terra a ser povoada, no começo tudo era caos. E foi por isso que eu falei aquele início daqui. Hoje não está um caos. Caos é algo positivo ou algo negativo? Mas não é tudo meio sem forma, meio tumultuado, meio bagunçado, desorientado? É como a gente vê, né? São os nossos olhos. Causa um complementar. Uma bagunça. Às vezes pode ser. Olha aqui, ó, Kardec começa assim, ó, os espíritos começam assim, ó, no começo tudo era caos. Os elementos, os primários, os primeiros, os simples, estavam em confusão. Então os elementos estavam tudo meio confuso, estava um caos, igual nós. Mas é um caos positivo. Então a gente tem a ideia sempre que o caos é algo negativo. Nesse momento nós estamos falando da formação. É no momento em que realmente a Terra ainda está aquela bola de fogo. Está tudo bagunçado ali, está formando, a lei de gravidade está unindo para poder formar ainda. Então, no começo, tudo era caos.
Tudo era algo necessário. O que nós não podemos pensar é que existe um acaso, né? O acaso não existe. Então há uma inteligência por trás desse caos que organiza a vida. Então o caos parece que é algo necessário. Na teoria do sistema, o caos vem trazer uma estabilidade para a evolução. Perfeito. Eu vou trazer, é exatamente isso. Eu tentei achar um vídeo curto e não achei. Eu achei um bem curto que não explica tanto, mas é isso aí. Existe um negócio chamado teoria do caos, que explica justamente isso. Mas vamos seguir aqui, ó. Isso vale para as organizações. Quando você quer causar uma grande mudança, uma grande transformação na organização, você permite o caos. Uma ruptura, né, daquela. Certo, mas prazo Também. Também. tem que ficar uma bagunça para depois. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Então passou o caos, a terra começa a resfriar, cria-se a crosta, começa a dar condição. Então pouco a pouco as coisas foram ali tomando seu lugar. Teve tempestade elétrica, teve furacão, teve o que vocês imaginarem num nível elevadíssimo, quando ainda não tinha vida. As coisas foram começando a se organizar. Então a gente acha que a formação da Terra é Deus fazendo a bolinha. Não é. Houve muitas leis e muitas forças envolvidas para poder chegar nessa condição própria. Apareceram então os seres vivos apropriados ao estado do globo. Então organizou, deu condição para os seres vivos e começou a aparecer então os seres vivos, os primeiros ainda, que os estudos dizem que são aquáticos, né? No fundo do mar. Mas o que a gente retira daqui? Uma coisa importante, ó. Então, apropriados, é exatamente aqui. O que a gente pode tirar dessa palavrinha? Aparecem, então, seres vivos com condição de ficar. E os que não têm condição, tá onde? Então, tem seres vivos que nós nem conhecemos ainda. Porque pode ser que a condição de hoje ainda não dá condição para esses seres estarem. Ou também há seres que chegaram numa condição, o globo avançou e não mais conseguem ter condição de ficar. Podemos pensar. Igual nós. Mais ou menos igual nós. Bom, então vamos lá. Então no começo era um caos, os elementos estavam todos confusos, aí pouco a pouco vai passando o tempo, vai evoluindo, cada um vai tomando o seu lugar. Tomou o lugar, criou condição, aparecem então os seres vivos que estão apropriados para chegar ao estado do globo. Aqueles que não estão, nós nem conhecemos. Então há outros seres vivos habitando em outros locais propícios para eles. Às vezes, Léo, tem seres aqui que a gente não tem conhecimento também. Sim. Eu vi uma reportagem sobre o fundo do mar, que eles aprofundaram tanto que encontraram criaturas lá que vivem no escuro, mas vivem lá embaixo. Foi essa leitura que nós fizemos de Galileu, vocês lembram disso, né? Foi tanto do espaço quanto para baixo, que a gente desconhece. Sim. Imagina o que a gente tem abaixo, que a gente não tem tecnologia ainda que aguenta a pressão, né? Isso. E outra, a gente sabe que tudo Jesus colocou para a gente como instrumento de progresso. Tudo. Na hora que ou atingiu o progresso necessário, ou se tornou, ele retira e vai repondo, vai colocando novos instrumentos. Então você quer dizer para mim, só para a gente lembrar aqui, bem lembrado, que nesse momento do caos,
Jesus estava onde? Coordenando o caos. Ele estava igual a gente aqui no começo. Coordenando tudo isso, a pedido de Deus. E nós ainda não éramos, talvez ainda nem ser vivo ainda. É um videozinho curto sobre a teoria do caos, tá? Bem curtinho, 40 segundos. Caos, uma palavra que transcende a desordem. Na teoria do caos, encontramos padrões escondidos na aparente confusão. Pequenas mudanças geram grandes impactos. É a dança imprevisível do universo, onde o bater de asas de uma borboleta pode desencadear um furacão. Da geometria do caos aos fractais, descobrimos a beleza matemática que une o caos à ordem. O caos está em toda parte, moldando nosso mundo. Na ciência, na tecnologia e na vida cotidiana, a teoria do caos revela a harmonia oculta na imprevisibilidade. A gente percebe, ele falou da borboleta, né, do efeito borboleta, porque sai da teoria do caos justamente o efeito borboleta. Eles dizem que se você faz uma modificação no início, essa modificação, ainda que pequena, no início de uma cadeia de evolução, lá no final vai significar uma grande mudança. Eles fazem um olhar, uma analogia ao próprio bater de asas da borboleta. Se o bater de asas da borboleta fosse descompensado, ou se batesse de forma irregular, pela vibração equivocada, poderia causar uma alteração climática. Mas não é um olhar para a borboleta, é um olhar nos astros do universo. Se naquele caos algo tivesse diferente, não coordenado, nós já teríamos acabado. Mas as pequenas mudanças que nós vamos encontrando nos grandes astros, que vão modificando as estruturas de tudo, isso ao longo do tempo vai se transformando em grandes coisas. Então a gente pega lá uma bactéria com uma pequena transformaçãozinha. Quando a gente leva ela numa escala de tempo muito longa, a gente percebe o quanto aquela pequena transformação significou. Às vezes quando a gente pega uma reação química, na hora não significa nada, mas com o tempo ela vai se ampliando e vai servindo para outros sistemas. Então é uma desordem dentro da ordem. É uma ordem, o caos, é a teoria do caos, o universo inteiro é construído no caos. É através dessa desorganização coordenada que as coisas acontecem. É a visão positiva do caos. É a visão positiva do caos. Então, por isso ele colocou, no caos. A teoria do caos, ela estava surgindo, ou surgiu um ano antes, ou um ano depois. Os espíritos estavam falando. Será que o termo foi à toa? Ou será que fazia justamente contato com isso, né? Eles falaram então, né, dessa questão de que a Terra precisa estar numa condição para receber os primeiros seres vivos. A Terra existe há bilhões de anos. Houve seres vivos antes de nós, executando algumas funções para que chegasse num momento em que o planeta tivesse em condições de receber seres humanos, por exemplo. Então, há seres que vieram numa determinada fase da formação da Terra, preparando para a próxima espécie. Então, quando a gente fala, por exemplo, dos dinossauros, ele teve algum papel muito importante na construção daquele período, para que novos seres vivos, propício à evolução, pudesse assumir dali para frente. Então, quando a gente pensa em outros tipos de seres vivos, eles estão preparando condições para que seres à frente possam, de fato, estar em condições, né, de chegar num ambiente já propício para isso. Tá? Então, vamos lá. No capítulo 7, ele faz para nós, como eles falaram justamente da questão geológica. Então, no capítulo 7, no item 13, vai falar sobre isso. Ó. O estudo das camadas geológicas atesta, como já se diz, formações sucessivas que mudaram o aspecto do globo
ele dividem a história em muitas épocas, que são as eras, né? Que constituem os chamados períodos geológicos, cujo conhecimento é essencial para a determinação da Gênese. São em número de 6 os principais, designados pelos nomes de período primário, de transição, secundário, terciário, diluviano, pós-diluviano ou atual. Os terrenos formados durante cada período também se chamam terrenos primários, de transição, secundários e etc. Diz, pois, que tal ou tal camada ou rocha, tal ou tal fóssil se encontram nos terrenos de tal ou tal período. Então, os fósseis servem como demarcadores de evolução. E eles vão mostrar essa evolução contínua e simultânea, não apenas em um localzinho. Porque quando a gente vai entender quantos anos aquele fóssil está lá, e nós vamos tantos quilômetros distante, vai entender que há um outro fóssil da mesma idade, do mesmo período. Então a gente consegue entender que houve então de forma simultânea esse processo de evolução, preparando para outros seres vivos virem. É o que nós entendemos aqui nessas eras. Nós já estudamos isso na escola, né? Dividindo todas as eras. E aí nós vamos entendendo os seres preparando a próxima fase para os seres vivos. Tá bom? Nós estamos falando de 4 milhões de anos. Só. Tá? Foi ontem. Foi ontem. Bom. Então, da onde vieram, né, para a Terra os seres vivos? De onde vieram para a Terra os seres vivos? Kardec já sabia então que eles não estavam aqui, que eles vinham de outro lugar. Eles vinham de outro lugar, então eles não foram criados aqui. Olha o conhecimento de Kardec naquele tempo. Charles Darwin, ele era contemporâneo de Kardec. Ele escreveu A Origem das Espécies em 1859. Mas não publicou, né? Na mesma época. Mas não publicou, né? Eu não sei. Acho que ele publicou em 1859, mas ele é de antes disso. Acho que é porque teve a questão da mulher que ela era cristã e ela não tinha essa compreensão. Charles Darwin, quando ele descobre, né, ele não apresenta inicialmente. Só que aí um outro apresenta a teoria muito parecida. E aí ele falou assim, se eu não apresento agora, eu vou perder o crédito. Eles combinaram, apresentaram os dois. Eu não lembro o nome deles. O outro eu não lembro, é o William alguma coisa que ele força meio que o Darwin a publicar. Mas o engraçado é que a teoria das espécies, ela não é nada novo, né? Porque já se falava na academia antes disso. Até o avô do Darwin... Você não viu a data, Marcelo? Oi? Você não viu a data? Não, a publicação foi... 59? Então, mas a doutrina espírita é 57. Exato. Aí... já antigo, né? Que o Darwin escreveu para todo mundo, né? Não para... 1851. Então... Se a gente compara, se não estou equivocado, a primeira edição do Livro dos Espíritos com as 500 e pouco, com a segunda edição, tem muito perguntas que estão relacionadas com a origem das espécies. Não porque não publicado, mas porque muito provavelmente Kardec lê os textos e influencia essas perguntas que ele vai fazer posteriormente aos espíritos. Pode ser. Eu acho. Se a gente pensar que o Livro dos Espíritos foi uma coordenação terrestre. E ignorar todo o olhar espiritual do livro. Mas aí tem que vir a intuição da Kardec pergunta. E nós temos que lembrar que não tinha e-mail, não tinha WhatsApp. A gente não tinha um relacionamento tão assim. PDF para baixar. PDF. Bom, vamos lá então. De onde vieram, né? Vamos de novo lá na Gênese, ó. Formação primária dos seres vivos. De onde vieram esses seres vivos?
A formação dos primeiros seres vivos se pode deduzir por analogia da mesma lei em virtude da qual se formaram e formam todos os dias os corpos inorgânicos. Os corpos orgânicos vieram ou surgiram da mesma lei dos corpos inorgânicos. Deus, princípio material, inorgânico, princípio espiritual, orgânico. Há tudo vindo através da mesma lei, a lei de Deus, certo? À medida que se aprofunda o estudo das leis da natureza, as engrenagens que de início pareciam tão complicadas se vão simplificando e confundindo na grande lei de unidade que preside a toda a obra da criação. Nós não imaginamos ser simples agora que nós falamos de fluido cósmico universal, no princípio material, que ele vai se transformando de fluido, vai se virando um objeto material. Para nós ficou simples, não sei como faz, mas ficou simples. Mas nós estamos falando de objetos inorgânicos. Quando eu penso nos seres vivos, na própria transformação, ele está dizendo que parte também dessa mesma lei. Que um elemento a mais, um elemento a menos, vai dando formas diferentes, formando seres vivos diferentes. É a mesma lógica que ele está falando, na construção material como na construção espiritual. Um elemento a mais, um momento, com a alteração. Um átomo a mais, não sei. Aí é vontade de Deus. A fórmula não passou. Vamos lá. Você vai entender onde nós vamos chegar. A química considera elementar umas tantas substâncias como o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono, o cloro, o iodo, o flúor, o enxofre, o fósforo e todos os metais. Então lembra que nós falamos que havia elementos, quando nós falamos de tabela periódica e tudo mais, que havia elementos que eram elementos bases, primordiais para tudo. Combinando-se, elas formam os corpos compostos. Então junta uma molécula de uma coisa com outra molécula de outra coisa. Falando do hidrogênio, do oxigênio, transforma em água, o que era simples fica composto. Então a gente modifica, esses elementos vão formando outras coisas. Combinando-se, elas formam os corpos compostos, os óxidos, os ácidos, os alcalinos, os sais e as inúmeras variedades que resultam da combinação destes. A combinação, aí ele vai trazer o exemplo, né? A combinação de dois corpos para formar um terceiro exige especial concurso de circunstâncias, seja um determinado grau de calor, de sequidão ou de umidade, seja o movimento ou o repouso, seja uma corrente elétrica, entre outros. Se essas circunstâncias não se verificarem, a combinação não se opera. Então, no laboratório, nós sempre temos que lembrar, laboratório de química, que as condições precisam estar favoráveis para as reações químicas. Da mesma forma, quando nós pensamos nos seres vivos, as condições precisam estar favoráveis. Ele colocou para nós, quando a gente fala em reação física, do calor, da umidade, do movimento, do repouso, da pressão, e podemos ir pensar em todas as leis que regem o universo. Para os seres vivos terem a condição ali, é preciso que o local ou a Terra esteja em condições para que lá eles estejam. E que, a partir dessa condição, eles possam ir evoluindo, combinando outros elementos para evoluir. Então vamos voltar. Tem mais um aqui. No item 10. Estas considerações provam quanto a química era necessária para a inteligência da Gênese. Então eu coloquei tudo isso para a gente chegar nessa parte aqui, ó. Se nós não tivéssemos a química naquele tempo, nós não conseguiríamos compreender a gênese das coisas, o princípio de tudo, inclusive dos seres vivos.
Antes de se conhecerem as leis da afinidade molecular, não era possível compreender-se a formação da Terra. Esta ciência lançou grande luz sobre a questão, como fizeram a astronomia e a geologia, dentre outros pontos. Então a química vem trazer uma grande contribuição para confirmar aquilo que os espíritos estão trazendo para nós, ao longo do tempo. Então vamos voltar de novo à pergunta. Ó. De onde vieram para a Terra os seres vivos? A Terra lhe continha os germes que aguardavam o momento favorável para se desenvolverem. A resposta continua, nós vamos dividir ela em parte. O planeta Terra já continha os germes que aguardavam o momento favorável para se desenvolver. Então já tinha no estado dormente. Eles estavam aguardando. Nós falamos dos bombardeios que a Terra recebeu. Tem uma tal de geleia cósmica que armazena aquelas moléculas da vida que vinha. Isso nós estamos falando de ciência. Na formação, descobriram o que chamam de essa geleia cósmica, onde ficava armazenado esses germes dos seres vivos. Isso é atual, não estamos falando do tempo de Kardec. É muito louco imaginar que ficou lá, sei lá quantos anos, uma geleia, para começar a desenvolver quando tivesse um momento favorável. É difícil de compreender, não é? Hoje a gente não faz inseminação artificial, a gente não armazena óvulo, não é? Não congela? Na natureza, né? Tem algumas espécies que botam um ovo e só naquele momento específico, aí vem a germinar. É isso aí. Antes, quando o senhor vira presunto, o que acontece com o senhor? Não tem os germinhos lá que desperta também, que devora? Tem os embriõezinhos lá. Mas isso bem precisa morrer dentro de nós, não tem? Nós estamos falando de vida. Não, sim. Mas então, antes de nós imaginarmos nos seres vivos, eles estavam ali aguardando alguma condição, algum óvulo divino, vamos pensar assim, para que eles pudessem germinar. Então, sempre esteve. Então, quando fez a formação, já trazia os germes. O estado ainda inicial, primitivo dos seres vivos. Já estava na formação. De onde veio? Já estava. Veio junto na formação. Quando ele foi desenhar o planeta, ele pensou tudo antes, tudo antes foi. O planeta? Não. Ou do universo? Não, estamos falando da Terra. Estamos falando da nossa Terra. Então ele estava aguardando o momento para ele poder germinar. Pensando na sementinha também, essa história. Está lá, está esperando o momento ideal para poder começar a se desenvolver. Os princípios orgânicos se congregaram assim que cessou a atuação da força que os mantinham afastados e formaram os germes de todos os seres vivos. O princípio orgânico, o ser organizado, eles se uniram, juntaram, se unificaram por sintonia, por afinidade, a própria lei de afinidade, assim que cessou a atuação da força que os mantinham afastados. Então lembra que a lei da gravidade uniu. Então tem alguma outra força que está impedindo que eles possam então se proliferar ou se desenvolver. Assim que essa força vai diminuindo, vai dando condições dos seres vivos então começarem a sua caminhada. Lembrei do
Uma questão. Talvez a força que o mantinha passado tenha outro significado, talvez o Kardec tenha. Porque são quatro grandes leis, né? A lei da gravidade, a força eletromagnética e a força de atração molecular, atômica, forte e fraca. Então são quatro, todas elas são de atração e não de afastamento, né? Exceto a eletromagnética, que pode. Então aí eu acho que é mais condição mesmo, é uma energia, uma temperatura, um negócio qualquer. Não, é esse que não esteja propício. Não que os mantenha afastados, mas que façam. Não, que não dá uma condição de ele se unificar. Isso, do terreno estar propício para isso. É isso. Não é que existe uma outra força que vai o separando. Mas quando você pensa, vou dar um exemplo, voltar de novo na água, H2O. Se você não ter um cenário ideal para que as duas moléculas se unam, é esse cenário que não vai unir. É isso, é essa força. É isso. Tá? É a condição de não unificar. Tá. Essa ideia ele tem que também ser colocado, contextualizado a época de Kardec. Sim. Porque hoje a gente olha com os olhos da ciência de hoje. Com o conhecimento de hoje, né? Muito bem. É muito mais tranquilo para nós. Então aí a gente entende muito mais. Como Kardec era superior. Mas a resposta aqui é dos espíritos, hein? Não, tudo bem. Se você vê cada pergunta, Léo, a tradução está corretinha aí, a atuação das forças que mantinha afastados mesmo. Eles não utilizam a palavra separado, é afastado mesmo. Se a gente pensar na pressão, velocidade do vento, bloqueio da energia solar, presença da energia solar, são, como a gente estão comentando, né? Forças também. Se a gente pensar num cenário assim, só pra gente pensar, o que impede hoje de eu ficar aqui perto, aqui assim, ó, junto? Vamos ficar abraçados. Se tiver um calor terrível, a gente não consegue. A temperatura, a força já não impede. Está muito calor, fica aí, eu fico aqui, vamos tentar dissipar tudo isso. Tá? Então, no momento tinha esse olhar. Tá? Já estava tudo lá. Lá ou aqui, né? Ó, no item 12, ele continua, ó. A lei que preside a formação dos minerais conduz naturalmente à formação dos seres orgânicos. Então, de novo, ele está falando, a formação, há uma lei que preside os minerais, que conduz naturalmente à formação dos corpos orgânicos. Não é que de vez em quando, é natural que isso aconteça, é a mesma lei. A análise química mostra que todas as substâncias vegetais e animais são compostas dos mesmos elementos que os corpos inorgânicos. Desses elementos são o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono os que desempenham o papel principal. Então, todos os elementos que nós encontramos em abundância na formação dos corpos inorgânicos ou materiais, nós também vamos encontrar nos orgânicos. Os mesmos elementos. Nós falamos de um fluido cósmico universal, que ele vai se transformando, digamos assim, em outros elementos, em outras transformações, e nós vamos entendendo como vai chegando aqui na própria construção dos seres vivos, que não foi massinha de modelar. Os outros entram acessoriamente. Como no reino mineral, a diferença de proporção na combinação dos referidos elementos produz todas as variedades de substâncias orgânicas e suas diversas propriedades, tais como os músculos, os ossos, o sangue, a bile, os nervos, a matéria cerebral, a gordura nos animais, a seiva, a madeira, as folhas, os frutos, as essências, os óleos, as resinas, etc., nos vegetais. Então ele fala, dependendo da combinação e da proporção
dos elementos que nós já conhecemos, que nós acabamos de falar, nós vamos ter a formação de tudo isso aqui. Porque quando eu pego lá o músculo, ele tem os benditos dos mesmos elementos quando eu pego a bile, quando eu pego o sangue, quando eu pego os nervos, quando eu pego os mesmos. Pôs mais um pouquinho daqui, um elemento a mais dali. E todos eles já estavam presentes nos gases que vieram... Que já estavam na atmosfera. Que vieram da formação da Terra e do próprio planeta. Então a vida está no universo. Está no universo. E aí ele coloca, assim na formação dos animais e das plantas, nenhum corpo especial entra que igualmente não se encontre no reino mineral. Então nós estamos falando de nós, do vegetal, e ele foi no mineral. Porque a gente tem que lembrar que nesse tempo aqui, quando a gente fala do reino animal, tanto que a gente olhar na codificação, fala assim 3 reinos: animal, vegetal e mineral. Aí o animal se divide em 2. Não é? Tá? Então tudo que nós encontramos em todos os reinos são formados das mesmas coisas que os seres vivos também são. Em mais ou menos quantidade. O quadro abaixo da análise de nenhuma substância mostra a diferença de propriedades que resulta da só diferença na proporção em que entre os elementos constituintes. Sobre 100 partes temos, ou seja, considerando 100% da formação do açúcar que vem da cana, aí 42% carbono, 6,9 hidrogênio, eu tenho isso. Se eu mudo, se eu trago para 36 mil aqui, se eu trago para cá, se eu aumento aqui, muda lá, é o açúcar da uva. Então, dependendo da quantidade dos elementos que a gente coloca ou não, eu vou ter um elemento. Já está se mudando por causa da genética. Sim, da alteração, né? Os transgênicos. Certo? Então tudo vem dos elementos que já estão aí. E ele voltou lá, nós vamos voltar lá na resposta, está continuando a resposta então, né? Estes germes permaneceram em estado latente e de inércia, como a crisálida. Então latente, ele se manteve oculto, certo? E de inércia. Inércia é quando nós não temos a ação da aceleração. Então eles se mantiveram estabilizados quanto no processo evolutivo. Eles não avançaram, se manteram como eles já estavam. E aí como a crisálida e as sementes das plantas até o momento propício ao surto de cada espécie. Os seres de cada uma dessas se reuniram então e se multiplicaram. A crisálida é um dos melhores exemplos que nós temos, porque a gente esquece o seguinte: a crisálida é o 3º estágio de evolução da borboleta, porque começa nos ovos, a lagarta, a crisálida, depois a borboleta, passando pelas etapas, esperando o momento propício para poder se transformar. Então a vida não precisa vir, né? A vida já está aqui, né? Eu vou lá de novo na Gênesis. As diferentes combinações dos elementos para a formação da substância mineral, vegetal e animal não podem, pois, operar-se a não ser nos meios e em circunstâncias propícias. Fora dessas circunstâncias, os princípios elementares estarão em espécie de inércia. Então, se nós não estivermos na condição ideal, mesmo na diferente estado dos elementos, colocando mais combinações, retirando combinações, seja mineral, vegetal ou animal,
Se a condição não estiver propícia, não vai acontecer. Mas tinha tudo aqui, por que não foi antes? Porque havia condições que o planeta ainda não tinha. Mas desde que as circunstâncias se tornem favoráveis, começa um trabalho de elaboração. As moléculas entram em movimento, agitam-se, atraem-se, aproximando-se e se separando em virtude da lei de afinidade. E por suas múltiplas combinações, compõem a infinidade de variedade das substâncias. Desapareçam essas condições e o trabalho subitamente cessa, para recomeçar quando elas de novo se apresentarem. É assim que a vegetação se ativa, enfraquece, para e prossegue sobre a ação do calor, da luz, da umidade, do frio ou da seca, que esta planta prospera num clima ou num terreno e se estiola ou perece em outro. Ele vai trazer a natureza como esse efeito para nós. Tem a coitadinha da flor lá do fundo, nós falávamos hoje, ficou um dia sem molhar, num sol danado, ela já deitou. Então, ela deixa de agir porque há condições que ela não consegue mais agir. Quando você dá a condição de novo, o ambiente está favorável, ela volta de novo. Tá? Ela volta diferente. Pode voltar diferente. O que diariamente se passa às nossas vistas, aquilo que a gente consegue observar, pode colocar-nos na pista do que se passou na origem dos tempos, porquanto as leis da natureza não variam. Visto que são os mesmos os elementos constitutivos dos seres orgânicos e inorgânicos, ele voltou a falar de novo, são os mesmos elementos, orgânicos e inorgânicos, que os sabemos a formar incessantemente, em dadas circunstâncias, as pedras, as plantas e os frutos, podemos concluir daí que os corpos dos primeiros seres vivos se formaram como as primeiras pedras, pela reunião das moléculas elementares, em virtude da lei de afinidade, à medida que as condições de vitalidade do globo foram propícias a esta ou aquela espécie. Então a formação utilizou a mesma lei, o mesmo modo. Precisou ter condição de vitalidade. Por isso que nós temos as primeiras formações foram minerais. Quando o globo esfria, primeira construção mineral. Vem desses mesmos elementos, tá? Então aqui a resposta é inteira, ó. Eu dividi ela em 3 partes, né? Então, de onde vieram para a Terra os seres vivos? A Terra lhes continha os germes, que aguardavam o momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram assim que cessou a atuação da força que os mantinham afastados e formaram os germes de todos os seres vivos. Estes germes permaneceram em estado latente de inércia como a crisálida e as sementes das plantas até o momento propício ao surto de cada espécie. Os seres de cada uma dessas se reuniram então e se multiplicaram. Tá tranquilinho para a gente fazer ser vivo, não tá? Tá tudo aqui. Só dá a condição certa, né? Então vamos mais uma. Dúvida até aqui? É dúvida divina, né? Assim, da nossa condição nenhuma. Ou seja, tudo para formar a questão do ser vivo nós já tínhamos na condição do planeta. Só precisava chegar na condição de se desenvolver. Tudo que existe no planeta é formado dos mesmos elementos. Dos mesmos elementos.
Então, quando a gente ouve lá um bonito falar assim, mas naquele planeta não tem condição de ter vida. Aí a gente fala mais da vida nossa, de outras vidas, ou daqui 100 anos, ou daqui quanto, porque a gente está analisando o universo pela perspectiva nossa. Às vezes aquele planeta já passou essa condição. Tem outros elementos. Outros, está atuando outros elementos de outras formas. Léo, eu vi um vídeo de uma moça, ela trabalha com astrofísica, né? Ela comentou assim que em Vênus tem muito enxofre, né? Então é impossível ter vida, tudo. Aí ela comentou que a NASA encontrou amônia na atmosfera, né? Vendo, né, as emissões do planeta, tudo. Aí a hipótese que levantaram para será que tem micro-organismos que estão se alimentando de enxofre, expelindo amônia, porque a amônia encontra principalmente em seres vivos na Terra, etc, etc. Mas é sempre assim, é sempre uma referência para nós, porque é difícil hipotetizar outros corpos tão diferentes, enfim. Quer dizer, a suposição existe, né? Mas aí o bater o martelo é o complicado, porque eles vão buscar o material e aí não se tem, né? O material de lá é o mesmo. Então tá bom. Antes de formar a Terra, que a Terra formou, né? Lembra? Estourou a estrela, supernova, virou o Sol, o que sobrou transformou em... O que sobrou lá virou a Terra. Simplificando, né? Tá. Onde estavam os elementos orgânicos que nós estamos falando agora, antes da formação da Terra? Se está tudo na Terra, e antes que a Terra existia, então? Vieram de outra. Usou o papel que explodiu, que veio ali no vídeo. Como assim, sozinho dos começos. Acho que vieram. Mas aí tem um ponto, né? Porque na época de Kardec se fala muito do surgimento espontâneo das coisas, né? Então, tem a prudência que a gente fala. Também, tinha essa questão também. Nós podemos considerar que os elementos orgânicos são princípios espirituais? Na Terra nós só temos 2 elementos, como que é? Material e espiritual. Bom, elementos orgânicos é material? Não. Se não é material, então ele é espiritual, exinho. Princípio espiritual ainda. Então vamos lá, vamos na resposta. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas, à espera da criação da Terra para começarem a existência nova em novo globo. Está encaixado, não está a resposta? Está encaixado? Vamos lá então. Achava-se, por assim dizer, em 3 condições. Em estado de fluido cósmico universal. No meio dos espíritos. Os espíritos estão mergulhados no meio dos espíritos. Ou em outros planetas. Então existia planeta dando suporte para a construção da Terra. Vão mandar um material de construção para algum lugar, para ficar armazenado, conforme vai precisando, vão pegando e vão transferindo. Fala, Marcelo. Porque, embora você está falando de outros planetas, o universo ele foi criando e foi se desenvolvendo à base que alguns corpos vão se explodindo, vão acabando sua existência e vão gerando outros. Também no processo evolutivo, como esse que nós estamos falando. Perfeito. Do processo evolutivo da vida. Então, os elementos químicos primordiais ou comuns,
Eles estão no universo. Perfeito. O oxigênio, o hidrogênio, o hélio, o carbono, eles estão Hidrogênio. e todos eles, ao se condensar no formato do planeta, eles estão trazendo junto com eles. E de onde eles vieram? Para outros planetas que explodiram, de outras estrelas que explodiram, dos gases que estão em todo o universo e do fluido cósmico universal. É o que ele está falando. É exatamente isso. Mas hoje se sabe isso. Não, então. Por isso eu falei energia. Hoje a gente sabe isso. Está no fluido cósmico universal, espalhado no espaço, no meio dos espíritos, que os espíritos estão, né? Em outros planetas, à espera da criação da Terra, está esperando para começar em existência nova em novo globo. Não, mas a existência nova e não nova existência. Olha a colocação. Então eles já existiam em outro local e agora eles vão existir, passar a existir em outros, que é o que o Marcelo acabou de falar. Esses elementos já existiam, uma existência nova. Eles vão existir em outro local. Eles vão se combinar diferentemente com outros, de outras formas, no caso da característica da cada grupo. Vão se adaptar, né? No lugar que eles vão ter aqui. O meu outra existência é nova. É tipo assim, um novo existir, né? Um novo existir, num novo globo, né? Mas ele já existia antes, né? Ah, se cria. O francês está de velha existência, nova existência. Então vamos lá. Kardec comenta essa questão. Vamos lá. Então lembra que nós trouxemos o item 10 lá da Gênese? No capítulo 10, ele falava da importância da química avançar para que pudesse confirmar tudo isso. E a importância da química até aquele momento também para poder ter uma base do que está falando, senão ele não tinha nem ideia das perguntas. Como, né? Se a química não avançasse um pouco, ele também não tinha conhecimento. Tá? Então, a química, ele ressalta a importância da química, né? Nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formar cristais de uma regularidade constante. Então Kardec vai fazer o que aqui? Ele vai falar de novo, ele vai fazer uma analogia de novo da questão orgânica com a questão inorgânica, da questão material da questão espiritual. Tá? Para formar os cristais de uma regularidade constante. O cristal só tem o seu valor pela regularidade, pela perfeição, pelos cortes perfeitos. É do cristal que ele está falando. Então vamos lá. A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos agindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante, conforme cada espécie, desde que se encontre nas condições requeridas. Para ter um cristal, precisa ter as condições ideais para ter um cristal. A menor perturbação nessas condições basta para impedir a reunião dos elementos ou, pelo menos, para obstar a disposição regular que constitui o cristal. Se tiver alguma coisa ali que impede, alguma perturbação no sistema de formação, ele não vai ser mais regular. Ele vai perder o seu valor. Muitas vezes não é nem cristal. Por que não se daria o mesmo com os elementos orgânicos? Durante anos se conservam germes de plantas e de animais que não se desenvolvem senão a uma certa temperatura em um meio apropriado. Tem-se visto grãos de trigo germinarem depois de séculos. É o que o Jean tinha falado. Eu não fiquei falando, eu não prolonguei por causa dessa parte, que a gente ia falar agora. Então, há sementes que a gente guarda, armazena em locais e que ela dura 100 anos. Há sementes que foram plantadas que demorou 100 anos para começar a germinar. Aos nossos olhos, mais de 100 anos.
Tem-se visto grãos de trigo germinarem depois de séculos. Estavam latentes lá, né? Há, pois, nessas sementes um princípio latente de vitalidade, que apenas espera uma circunstância favorável para se desenvolver. O que diariamente ocorre debaixo das nossas vistas, por que não pode ter ocorrido desde a origem do globo terráqueo? A formação dos seres vivos, saindo eles do caos pela força da mesma natureza, diminui de alguma coisa a grandeza de Deus? Quando a gente olha pelos seres vivos saindo do caos, vai diminuir a grandeza de Deus se nós sabemos que é Deus quem está nessa lei única, coordenando tudo? Aliás, amplia ainda, né, essa visão de Deus que nós temos, né? Tá? Longe disso, corresponde melhor à ideia que fazemos do seu poder a se exercer sobre a infinidade dos mundos, por meio de leis eternas. Então aqui Kardec já está trazendo pela infinidade dos mundos, quer dizer que o universo se mundos são infinitos, o universo é infinito. Esta teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios e pôs limite às nossas investigações. Então, só para a gente lembrar um pouquinho dessa questão da grandeza de Deus, aí eu trouxe a questão 615. Quando Kardec pergunta, é eterna a lei de Deus? A lei que está regendo tudo isso que nós estamos falando? Aí eles vão dizer os Espíritos, eterna e imutável, como o próprio Deus. Então nós temos que lembrar que tudo está sendo coordenado. Não tem como hoje é assim e amanhã é diferente, porque senão perde a característica de imutável e de eterna. Mesmo no caos. Mesmo no caos. No caos a gente acha perfeições ali nas equações, padrões. Certo? Um grande maestro. Alguma contribuição ou dúvida?